Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a vida. O que é a vida? E como a literatura consegue trazer uma fagulha dela pra gente. Meu nome é Marcelo Fávaro, sou professor do ensino fundamental público aqui em São Paulo, pai de 2 filhos. E nas minhas horas vagas, depois de dar 12, 13 até 14 aulas por dia, eu sento aqui no escritório e leio para vocês. E confesso, é uma das melhores horas da semana. Com vocês eu compartilho sentimentos, razões, medos e tenho a certeza que essa voz não está sozinha. Caso queira ajudar o nosso projeto, torne-se um colaborador a partir de R$5 no Apoia-se. Assim, você estará ajudando a literatura a chegar a quem precisa. Lembrando sempre que todo esse acervo é destinado não só às pessoas que não têm tempo para ler, mas a todos os deficientes visuais do Brasil e de todos os países que falam língua portuguesa. Caso queira fazer uma ajuda esporádica, eu deixo o Pix do nosso canal, no nome do meu e-mail marcelofc18@hotmail.com. Lá você também pode contribuir. Caso tenha alguma sugestão, você pode seguir o nosso Instagram e falar direto comigo no Messenger, @contumconto_favaro. Vamos à história? Conta um Conto apresenta, de Anton Chekhov, Mártires. Narração, Marcelo Fávaro. 1886. Lizotka Kudrynsky, dama frágil e jovem, com muitos admiradores, caiu subitamente enferma. Tão seriamente que seu marido deixou de comparecer ao trabalho e sua mãe foi chamada, por telegrama, de Tver. Eis como a própria Lizotka conta a sua história e a história da sua doença. Eu havia passado uma semana de férias na casa de minha tia, em Liesno. Partimos todos para visitar nossa prima Varia, cujo marido, como ninguém ignora, é um tirano, um urso. Se eu tivesse um marido igual, ele já estaria morto. Mas, mesmo assim, nos divertimos muito. Inicialmente participei de um espetáculo de amadores, na peça Escândalo em uma Família Nobre, em que, aliás, Rustralev foi surpreendente. No entreato bebi uma limonada gelada, tremendamente gelada, com algumas gotas de conhaque. A limonada com conhaque se assemelha muito ao champanhe seco. Bebia e não me aconteceu nada de especial. No dia seguinte, fiz um passeio a cavalo, em companhia de Rustralev. A manhã estava úmida e havia uma forte ventania. Sem dúvida foi nesse momento em que eu apanhei um resfriado. 3 dias depois voltei à minha casa para ver como estava meu bom e querido Vassia e de passagem apanhar um dos meus vestidos de seda, aquele de florzinhas. Claro que Vassia não estava. Ainda não chegara do trabalho. Fui à cozinha dizer a Praskovia que preparasse o samovar e vi sobre a mesa lindos nabos e cenouras. Comi um nabo e uma cenoura, muito pouco como vem, o que não impediu que logo fosse tomada por fortes cólicas, espasmos terríveis. Eu quase morri. Vassia veio prontamente do escritório. Claro, arrancou os cabelos e empalideceu de susto. Correram chamar o médico. Compreendem, não? Eu estava simplesmente morrendo. Os espasmos haviam começado ao meio-dia. O médico chegou entre as 2 e 3 da tarde. Às 6, Lizotka dormia profundamente. Um sono que durou até as 2 da madrugada. O relógio soou, uma tênue claridade filtrava-se através da proteção azul da lamparina. Lizotka, em sua cama,
o branco da touca contrastando com o vermelho escuro do travesseiro. A luz projetando sombras trabalhadas sobre o seu rosto pálido e seus roliços e apetitosos ombros. Vácia, o marido, sentado junto à cama. O pobre homem sentia-se ao mesmo tempo feliz porque sua mulher voltara e apavorado por sua súbita doença. Percebendo que ela despertara, murmurou-lhe: "E então, querida, como é que está se sentindo?" Lisotka gemeu: "Estou melhor. Os espasmos desapareceram. Mas não há meio de poder dormir. Eu não consigo ter sono." "E já não seria a hora, meu anjo, de mudar a tua compressa?" Lisotka sentou-se, lentamente com a expressão de mártir, curvando graciosamente a cabeça. Vácia mudou-lhe a compressa, gestos de padre oficiante, mal tocando o corpo ardente da mulher, que se encolheu toda e riu, sentindo cócegas com a água fria, e voltou a deitar-se gemendo. "Meu pobre Vácia, não dormiu nada?" Achas que eu posso dormir, querida?" "É nervoso, Vácia. Ando muito nervosa. O médico receitou algo para o estômago, mas eu sei que não descobriu o que realmente eu tenho. São meus nervos, e não o estômago. São os nervos. Eu te juro. Eu só tenho medo de uma coisa, que minha doença se complique." "Nada disso, Lisotka. Amanhã vai estar curada." "Eu duvido um pouco, Vácia. E não é por mim que eu tenho medo. Não me importa morrer, eu até gostaria. É por ti. Eu fico com pena. Imagine se de repente você fica viúvo e sozinho." Vácia raramente gozava da companhia da esposa, e já havia muito se habituar a estar só. Mas as palavras de Lisotka o inquietaram. "Não diga tolices, queridinha. Por que essas ideias sombrias?" "O que tem isso? Eu sei que vai chorar, que vai sofrer muito, mas depois virá o consolo e vai te casar novamente." O marido apertou a cabeça entre as mãos. Para tranquilizá-lo, ela disse: Bom, não vamos falar nisso. Mas é preciso que esteja preparado para tudo." Fechando os olhos, pensava: "Se eu morrer? E se eu morrer de repente?" Viu então a imagem da própria morte. Sua mãe, seu marido, a prima Vária e o marido, sua família, os admiradores de seu talento, comprimindo-se em torno do seu leito, enquanto ela murmuraria em um sopro o último adeus, todos chorando. Depois, morta, a fascinante palidez de seu rosto emoldurado pelos cabelos negros, e ela toda vestida de rosa. O rosa sempre lhe caíra muito bem, enfiado em um caixão dourado, repleto de flores, um flutuante perfume de incenso, os cílios crepitando. Seu marido não se afastaria do caixão e os admiradores de seu talento, sem tirar os olhos do seu rosto, pensariam: "Parece que ela está viva. É bela até na morte." E a cidade inteira lamentaria sua vida prematuramente extinta. Seria levada à igreja, o caixão nos ombros de Ivan, de Rustralev, do marido de Vária, de Nikolai, do estudante de olhos negros que lhe ensinara a beber limonada com conhaque. Pena somente que não houvesse música. Terminado o serviço fúnebre, os adeuses. A igreja ressoante por causa dos soluços, a tampa do caixão e Lisotka diria o seu eterno adeus à vida. Os pregos sendo pregados ruidosamente. Pam, pam, pam. Estremece, abre os olhos e pergunta: "Está aí, Vácia? Eu estou com pensamentos tristes. Meu Deus, será possível que eu seja tão infeliz a ponto de não poder dormir? Vácia, por favor, me conta alguma coisa." "O que eu posso te contar?" "Eu não sei, uma história.
Uma história de amor? Responde Lizotka, lânguida. Ou então uma história de judeu? Vácia, disposto a tudo, com a condição de sua mulher se divertir e parar de falar em morte, puxou um pouco do cabelo para a orelha, assumiu uma atitude cômica e aproximou-se. Senhora, não tem relógio a reparar? Sim, sim, disse Lizotka às gargalhadas, entregando-lhe o seu relógio de ouro. Pode consertá-lo. Vácia recebeu o relógio, examinou longamente o seu mecanismo e, todo encolhido, disse: Impossível reparar! Faltam 2 dentes na máquina! Terminada a representação, Lizotka ainda ria muito, aplaudindo. Muito bem, espantoso. Você sabe de uma coisa, Vácia? Você é um tolo, não participando desses espetáculos de amadores. Tens um talento extraordinário, muito maior do que o Sissunov, aquele amador da peça É Minha Festa. Um cômico de primeira classe. Imagine, um nariz grosso como um nabo, olhos verdes, andar de ave pernalta e todos iriam morrer de rir com ele. Olha, eu vou te mostrar como ele andava. Lizotka saltou da cama e pôs-se a andar, descalça e sem touca, dizendo com voz grave, quase masculina: Um ótimo dia! O que tem de novo para contar? O que há de novo lá pela lua? E ria, ela própria. Ai. Vácia riu também, em eco. E então o casal começou a perseguir um ao outro pelo quarto, às gargalhadas, sem mais se lembrarem da doença. A perseguição chegou ao fim quando Vácia agarrou a mulher pela camisola e a cobriu de beijos ávidos. Depois de um abraço particularmente apaixonado, Lizotka lembrou-se de súbito que estava muito enferma. Que coisa idiota! Você esqueceu que eu estou doente? Muito inteligente, disse ela, muito solene, metendo-se sob as cobertas. O marido murmurou confuso. Me desculpa, amor. Se eu piorar, a culpa é tua. Mal, perverso. Fechou os olhos e se calou. O langor e a expressão de mártir voltaram ao seu rosto. Vácia mudou-lhe a compressa e, feliz porque sua mulher estava em casa, não escapando para a casa de sua tia, sentou-se humildemente aos seus pés. E assim ficou, velando-a até o amanhecer. Às 10 horas chegou o médico. E então, como vamos? Tomou-lhe o pulso. Dormiu bem? O marido respondeu no lugar de Lizotka. Mal, muito mal. O médico aproximou-se da janela e ficou olhando para fora, observando o limpador de chaminé que passava. Lizotka perguntou: Doutor, eu posso beber café? Pode. E posso me levantar? Bem, eu gostaria de dizer que sim, mas é melhor que fique na cama por mais tempo. Vácia soprou a orelha do médico. Ela está de péssimo humor, cheia de ideias sombrias, quase fazendo delas uma filosofia. Sinto-me terrivelmente preocupado. O médico sentou-se e, depois de passar a palma da mão pela testa, receitou o brometo de potássio. Cumprimentou-os e retirou-se, prometendo voltar à noite. Vácia não foi trabalhar e permaneceu o dia todo sentado ao pé da esposa. Ao meio-dia chegaram os admiradores de seu talento. Alarmados, assustadíssimos, presentearam-na com flores e livros franceses. A doente de touca branca com uma neve e uma bata leve recebeu-os deitada, expressão enigmática de quem não acredita na própria cura, e os admiradores de seu talento perdoavam ao marido o incômodo de sua presença. A dor comum os reunia, junto ao mesmo leito. Às 6 horas, Lizotka adormeceu e só despertou às 2 da manhã, como na noite anterior. Vácia ficou sentado aos pés da cama, lutando contra o sono, mudando as compressas, contando histórias de judeu. Mas já na manhã seguinte, após uma segunda noite de martírio, Lizotka estava piruetando diante do espelho, arrumando seu chapéu.
Aonde vais, querida? Perguntou Vácia em tom suplicante. Lisótica teve uma expressão de espanto. Então não sabes? Hoje é dia de ensaio na casa de Maria Lvovna. Após acompanhá-la, Vácia, disponível, morrendo de tédio, apanhou a pasta e dirigiu-se ao escritório. Sem dormir tantas noites, sentia uma dor de cabeça tão violenta que seu olho esquerdo recusou-se a obedecer-lhe e fechava-se por conta própria. Vendo-o assim, o chefe lhe perguntou: O que aconteceu, meu caro? O que houve? Vácia acenou com a mão e se sentou. Nem me pergunte, excelência. Que martírio o meu nesses 2 dias! Que martírio! Lisótica está doente. O outro assustou-se. Meu Deus! Madame Kudrynsky! O que ela tem? Kudrynsky só conseguia abrir os braços e levantar os olhos para o teto, como a dizer: Eu entrego tudo à divina providência. Ao seu superior, também suspirando e erguendo os olhos para cima, respondeu: Meu amigo, ninguém nesse mundo pode compartilhar do seu sofrimento como eu. Compartilho-o de todo o coração. Eu também, meu caro, perdi minha mulher. Como o compreendo? É uma perda terrível, uma grande perda. Eu espero que Madame Kudrynsky se restabeleça. Quem está tratando dela? O Von Steck. Von Steck? Teria feito melhor se chamasse o Magnus. Ou melhor, o Semandrinsky. Mas como está pálido. Quem está doente agora é o senhor. Isso é lamentável. Sim, excelência. Eu não tenho dormido. E nem imagino o que eu tenho sofrido. O que eu tenho presenciado. E ainda está aqui? Por que é que veio? Eu não compreendo. Será possível fazer a si próprio tal violência? Vir aqui tão doente? Vai para casa, meu amigo. E só volte a trabalhar quando estiver completamente recuperado. Descanse. É uma ordem. O zelo pelo serviço é uma das qualidades que eu mais prezo. Mas nunca se deve esquecer o que diziam os romanos. Mente sã em corpo são. Vá se aqueceu, repôs seus papéis na pasta e, despedindo-se do chefe, foi para casa dormir. E fim do conto. Um bom conto, gostei. No final, o mártir era o marido que ficou ali cuidando da menina. A menina meio fútil, né? Toda vez que o Tchekov colocou aqui os admiradores, ele colocou em aspas. Eu achei interessante isso. Quem seriam esses admiradores? Ela provavelmente fazia parte aí de uma roda social, né? Possivelmente de arte, né? De teatro, né? Ao que parece aqui, já que fala que ela frequentava algumas rodas de teatro amador, né? Com o Rustralev, né? Participei de um espetáculo de amadores, né? Foi surpreendente. Então ela tomava aquele conhaquezinho maroto com a limonada, né? Ou seja, era cachaça isso aí, menina. Sua gripe você não ia morrer, não. Então aqui o Anton Tchekov aborda de uma maneira muito sutil a futilidade do ser humano. Ele devia estar meio pistola aí com algum grupo de teatro do final do século XIX e resolveu usar essa moça como uma alegoria de como o ser humano pode ser fútil, né? Lembrando que ela, mesmo pensando que ia morrer, sua preocupação era com a aparência, o que os seus admiradores pensariam dela, como seria o seu corpo belo, né? Morto, né? Sua beleza. Então ela a todo momento não quer deixar de ser bela e a morte ali era apenas um momento para ela ser aclamada e como as aparências podem ser mais fortes do que a vontade de viver. Bom, todo mundo aqui conhece um tipo de casal assim, né? Que um é meio banana e trabalha pra caramba enquanto o outro está curtindo e faz o banana de gato sapato. Eu conheço casais assim, vocês conhecem. Às vezes nós mesmos fizemos parte de um relacionamento assim. E é a vida, né? Um recorte da vida. A literatura, ela traz pra gente essa oportunidade de vislumbrar, sob os olhos de grandes escritores, cenas do cotidiano
só que de uma forma diferente. Gostou dessa história? Se inscreva no canal, diga o que você achou, é importante o seu comentário e até a próxima. Tchau, pessoal!